Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo em nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, quinto domingo de Páscoa, queremos refletir sobre o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7. Em muitas traduções, versões, vai estar escrito novo céu e nova terra. Que Deus nos abençoe nesta reflexão. Para o culto, eu fiz questão de preparar como introdução a esta reflexão 4 imagens. E eu vou descrever estas imagens, não estou com elas diante de vocês que estão acompanhando este vídeo. A primeira imagem, nós temos a figura de uma pessoa com uma lira em suas mãos e parece que ele está cantando. E suas vestes são vestes romanas, do período do Império Romano. E ao fundo, na visão desta figura, nós temos uma cidade em chamas. Qual foi o imperador romano que esteve diante desta cidade, da cidade de Roma, em chamas? E o que ele nos faz recordar? Acertou quem lembrou que o nome deste imperador era Nero. O imperador romano Nero, ele é muito importante para a fé cristã. Não porque ele fosse cristão, nem porque ele adotou alguma prática que beneficiou a igreja. Pelo contrário, porque Nero foi o primeiro imperador romano a perseguir os cristãos, a perseguir a igreja. E eu trago esta imagem porque é esse o contexto do livro de Apocalipse. Apocalipse que para muitos é só olhar para o futuro. Apocalipse que para muitos é apenas pensarmos como será a nossa vida depois da morte. Ou como será o retorno de Cristo? Ou quando será? Que é sempre aquilo que mais nos atiça, a nossa curiosidade. Nós queremos saber quando tudo isso vai acontecer. E no fim das contas, nós pensamos de uma forma escapista. Quando o nosso sofrimento vai acabar? Porque Apocalipse, e esse texto logo mais nós vamos ler, aponta para uma realidade que não é a nossa realidade atual. Mas antes de olharmos o texto, é importante observarmos o contexto em que ele foi escrito. E o contexto era o contexto de perseguição. Na segunda imagem que eu separei, nós temos um coliseu, uma arena, apinhada de gente, sem nenhuma vaga na audiência. O público ia ao êxtase. E quem já assistiu os filmes Gladiador, já tem o 2, né, que saiu o ano passado. Claro, não chega nem aos pés do Gladiador 1, que é uma obra-prima, mas nos demonstra um pouco o que era a figura do gladiador, o que eram as arenas, aquela velha política romana do pão e circo. E as pessoas enchiam os coliseus, as arenas, que não tinha só o coliseu, tinha outras, porque elas queriam ver sangue, certo? Elas queriam ver pessoas sendo trucidadas, elas queriam ver batalhas, porque muitas vezes as batalhas que ocorriam nas conquistas romanas não eram vivenciadas por pessoas que não tinham
essa experiência de ter estado em uma batalha, mas ali era um momento. E havia também o castigo imposto para certas pessoas que paravam dentro dessas arenas e eram açoitados, eram executados, eram jogados aos leões, como já ficou tão conhecido. E Nero foi o primeiro de muitos imperadores romanos que jogariam cristãos aos leões. E não somente isso, nessa figura que eu separei, nós temos também cristãos sendo crucificados e também queimados. Dizem que Nero, quando ele começou a perseguir os cristãos, e aí a razão para isso, ela é uma razão ainda em estudo, em análise histórica. Algumas pessoas acham que Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. Não há evidências de que ele realmente tenha feito isso. Alguns outros historiadores vão dizer que ele nem estava em Roma quando Roma se incendiou. O problema é que muitos dos bairros que foram atingidos não tinham cristãos. E os poucos bairros que não foram atingidos tinham muitos cristãos. E aí parece que isso trouxe uma certa culpa sobre os cristãos, ou Nero se aproveitou disso para colocá-los como bode expiatório. E aí o que Nero fez? Além de jogar cristãos aos leões, além de crucificar cristãos, utilizou de cristãos como tochas vivas para iluminar a cidade de Roma. E assim a gente percebe que ser cristão nos primeiros séculos depois de Cristo não era nada fácil. A terceira imagem que eu separei de introdução é uma imagem que aponta para a forma em que os apóstolos foram mortos. E aí nós temos, claro, informações que não estão na Bíblia. São informações que a tradição nos aponta. Jesus, claro, foi crucificado, mas os outros tiveram mortes diferentes. Quem também foi crucificado foi Filipe. Pedro teria sido crucificado, mas de ponta cabeça. André teria sido crucificado, mas numa cruz diferente. Por isso que existe hoje a cruz de Santo André, que é no formato de um X. Mateus teria sido serrado, cortado, esfaqueado. Tiago, Paulo, Bartolomeu teriam sido decapitados. Matias teria sido queimado vivo. Tiago foi apedrejado. Tomé sofreu com lanças, e teve outros que foram enforcados, que foram afogados, que foram trucidados de diferentes formas, de acordo com a tradição e com referências bíblicas. O único apóstolo que não foi executado de uma forma violenta teria sido o apóstolo João, exatamente o autor do livro de Apocalipse. Portanto, vejam, nós estamos diante de um contexto de perseguição, um contexto de execuções, um contexto de martírio, de mártires. E aí a quarta e última imagem é a imagem da congregação cristã, da congregação luterana, da congregação da Igreja de Cristo do primeiro século, ou dos primeiros séculos da era romana. Era um templo maravilhoso, suntuoso, repleto de ouro, de imagens, certo? Errado. Não era assim. Sabem onde os cristãos se reuniam? Nas catacumbas.
Os cristãos se escondiam porque eles poderiam ser a qualquer momento presos, torturados e executados. Essa é a realidade do livro de Apocalipse. É esse o pano de fundo do livro de Apocalipse. A audiência, os destinatários, aqueles que foram os primeiros leitores do livro de Apocalipse, estavam imersos nesse contexto terrível. Do que os cristãos nesse contexto mais precisavam? Um dos textos deste domingo é o texto do Evangelho de João, capítulo 16, e lá nos versículos 20 a 22 nós lemos o seguinte: pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim, acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria. Era isso que o povo precisava, o povo, os cristãos, os primeiros cristãos que estavam imersos naquela realidade de perseguição, de penúria, de sofrimento, de morte, de tristeza. Eles precisavam de alegria, eles precisavam de consolo, eles precisavam ter a perspectiva modificada, deixar de olhar para aquilo que eles estavam vivenciando e olhar para um futuro auspicioso, um futuro promissor. E daí vem a esperança. O livro de Apocalipse é um livro que fala sobre esperança. E não é uma esperança vazia, mas a esperança certa. Vamos ver o nosso texto, são apenas 7 versículos. Versículo 1 diz: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. João é transportado para uma nova visão, uma das últimas visões que ele registra no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, nós estamos no penúltimo capítulo do livro, no penúltimo capítulo da Bíblia. E nos últimos capítulos de Apocalipse, João não vê mais sofrimento, João não vê mais dificuldades, embates, conflitos. O que João vê é aquilo que Deus preparou, não apenas para ele, mas para todos aqueles que creem em Cristo. E o que Deus preparou? Um novo Deus preparou. Um novo céu. Uma nova terra. E aí, vários pressupostos caem por terra. Se nós analisamos estes textos do final do livro de Apocalipse, percebemos que irmos para o céu não é nós irmos para cima, não é nós irmos até onde Deus está. E nós veremos no versículo 2 de uma forma mais detalhada como que isso se dá. Haverá novo céu, haverá nova terra. E às vezes a gente pensa, esse mundo vai acabar, e vai, de fato. Mas não quer dizer que ele será aniquilado, que ele não existirá mais. Quer dizer que esse mundo, como nós conhecemos, irá acabar. E um novo mundo surgirá, uma nova terra surgirá, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E aí aparentemente nós temos uma parte do texto do primeiro versículo que parece estar desconectada desta ideia de novo céu e nova terra, porque lá diz: o mar sumiu. E aí talvez tenha algumas pessoas que gostem do mar, e não há problema nenhum nisso, que gostem da praia, mar, nos remete a verão, nos remete a férias. Quem não gosta? Mesmo quem não gosta muito de ir para o mar, para a água salgada ou para a areia,
gosta daquela atmosfera, daquela brisa, de sentar à beira da praia, de conversar, de tomar aquilo que gosta de tomar. Quem não gosta? Mas João está dizendo que o mar sumiu, quer dizer, lá no novo céu, na nova terra, não haverá mais mar. É isso? A gente tem que ir com calma, porque no livro de Apocalipse tem muitos símbolos, muita simbologia. E o mar, no primeiro século da era cristã, o mar evocava a perigo, a sofrimento, a problema. Por isso que ele diz, o mar sumiu, nesse sentido. No versículo 2 nós lemos, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Viram só? Novos céus, nova terra. A cidade santa, a nova Jerusalém, não seremos nós que iremos até lá. É ela que vem até nós, é ela que desce até nós. É curioso isso. É diferente de tudo aquilo que nós conjecturamos. Ela vinha de Deus, diz o texto, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. E aqui nós temos uma das grandes imagens do encontro de Cristo com aqueles que são seus seguidores, seus discípulos, com a igreja. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. E Apocalipse traz isso de uma forma belíssima. E vejam, ela vinha de Deus enfeitada e preparada, vestida como uma noiva. Ela quem? A nova Jerusalém, a cidade santa. Parece que nós estamos tendo contato com um local físico, geográfico, mas talvez não seja essa a referência de João, mas sim uma referência à igreja, e a igreja não é um local. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada por todos aqueles que creem em Cristo. A igreja é o povo de Deus. E ela vinha como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Versículo 3. Ouvi uma voz forte que vinha do trono. Uma voz forte que vem do trono só pode ser uma voz divina. A voz de Deus, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus veio fazer a habitação entre os seres humanos. Qual foi o outro momento que isso aconteceu na história do povo de Deus? Que Deus veio fazer morada entre os seres humanos? Acertou quem pensou quando Jesus encarnou. Quando Jesus encarnou, ele veio ao mundo, ele nasceu no Natal. No Natal é o momento de nascimento de Cristo, não necessariamente no dia 24, 25 de dezembro, mas eu me refiro ao primeiro Natal. E quando isso ocorre, Deus faz morada entre os seres humanos. Novos céus e nova terra, Deus fará morada entre os seres humanos. Mas não apenas isso. Não apenas nesses momentos. Teve outros momentos na história do povo de Deus que também Deus veio fazer morada entre os seres humanos. Você já ouviu falar no tabernáculo? O que é o tabernáculo? O que era o tabernáculo? Não era uma estrutura que Deus ordenou que fosse feita lá em Êxodo, e também aparecem outros detalhes nos demais livros do Pentateuco, lá em Números, em Levítico. O tabernáculo foi uma estrutura que Deus ordenou que fosse feita para que ele viesse fazer morada entre os seres humanos. O templo que foi construído a mando do rei Salomão foi algo que Deus ordenou que fosse feito para que Deus
viesse fazer morada entre os seres humanos. O inferno que nós passamos, as consequências do pecado, os sofrimentos, no fim das contas, o maior de todos eles é pensarmos que Deus não está conosco. É Deus estar afastado de nós. Por isso, quando nós lemos que Deus veio fazer morada entre os seres humanos, em todos estes eventos que eu citei há pouco, e que Deus fará morada entre os seres humanos de uma forma definitiva, no momento em que teremos novos céus e nova terra, é o momento ápice da revelação. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele, diz o nosso texto. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E deles aqui, de quem está falando? De nós. Como não ter consolo, como não ter esperança diante de uma notícia tão maravilhosa, diante de um evangelho tão doce? Deus vai morar com eles. Eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E aí o que vai acontecer? Diz o versículo 4: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais morte porque alguém foi executado, foi trucidado, foi morto porque acreditava em Jesus. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, ele diz lá, nem tristeza, nem choro, nem dor. Não haverá mais. E essa é a descrição mais fiel que nós temos na Bíblia a respeito do céu. É o suprassumo daquilo que a nossa pequena capacidade humana consegue alcançar no que se refere ao céu. Nós não temos como precisar como será o céu, porque a melhor coisa que existe neste mundo está contaminada pelo pecado, e no céu não haverá nada contaminado pelo pecado. E aí, a forma que João descreve o céu é uma forma negativa, no sentido de dizer, sabem, tudo aquilo que existe de ruim aqui, lá não haverá. Lá não terá nem sofrimento, nem dor, nem choro, nem lágrimas, nem morte. Pois as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. As coisas velhas têm a ver, não com idade, mas tem a ver com o pecado, com as consequências do pecado, com a velha terra. E aí o versículo 5 nós lemos que aquele que estava sentado no trono disse, agora faço novas todas as coisas. E também me disse, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Ele faz tudo novo. Ele renova tudo, ele nos renova, ele renova a nossa vida, ele renova o nosso mundo, ele renova o céu. E continuou, tudo está feito, tudo já está feito. Não se preocupe. Tudo isso que nós vemos da pior coisa que existe no mundo não vai mais existir. Pois eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça. Não é cobrado. Não tem valor. Você pode pensar naquilo que há de mais caro nesse mundo, não chega aos pés do que Deus tem a nos oferecer. E aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão os meus filhos. E aí eu trago questões finais para que você possa refletir, não apenas no texto, não apenas no contexto que nós vimos lá no início, mas agora reflita na sua vida. Reflita em tudo isso que você acabou de ouvir. Será que precisamos de consolo ainda hoje, como os primeiros cristãos dos primeiros séculos precisavam? Pense aí se você não precisa ser consolado, pois o consolo está aqui. Não apenas em Apocalipse 21, mas
em toda a Escritura. Quais são os problemas que nos atingem hoje como cristãos? O que te afeta pelo fato de você ser cristão? Temos a mesma firmeza que os primeiros cristãos que foram dados de comida aos leões, que foram crucificados, que foram queimados vivos para servirem de tocha humana e iluminação pública? Temos a mesma firmeza? Ou será que diante dos primeiros perigos, diante das primeiras rejeições, nos calamos, deixamos de ser cristãos? O que a certeza do novo céu e da nova terra implica para a nossa vida aqui, hoje? Diante de tudo isso que nós ouvimos, diante de tudo isso que nós cremos, será que nós continuaremos murmurando? Por exemplo, às vezes a gente tem uma visão muito ruim sobre a nossa igreja, sobre a nossa congregação. Precisava mudar aqui, precisava mudar ali. Eu gostaria que o prédio fosse maior, eu gostaria que fosse mais confortável, eu gostaria que tivesse uma estrutura melhor. E não é ruim nós querermos o melhor para a nossa congregação, mas vejam, os primeiros cristãos se reuniam em catacumbas. Será que a gente não está reclamando demais? O que tudo isso, o que essa esperança cristã nos traz? Nós iremos aguardar inertes pelo retorno de Cristo? Ou nós vamos arregaçar as mangas e nos mover para que mais pessoas tenham a mesma esperança que nós temos e sejam salvas? Você já sabe a resposta. Novos céus e nova terra. Nós aguardamos não com um sentimento humano de que eu acho que vai dar. Nós aguardamos com a certeza que a fé nos dá das coisas que nós não vemos, de que de fato aquilo que Deus prometeu ocorrerá. Cristo retornará, haverá novos céus e nova terra, e enquanto este tempo não chega, temos a certeza de que ele chegará e vamos nos mover, não vamos ficar parados, não vamos ficar inertes, não vamos ver pessoas não sendo salvas. Vamos testemunhar que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador. E que assim possamos prosseguir em nossa caminhada, tendo esta convicção e levando o amor de Deus a outras pessoas. Fique na paz do Senhor, tenha uma abençoada semana. Seja bênção.